Boa noite. Boa noite. Pesquisadores da Fiocruz encontram o Zika vírus na urina e nas salivas de pacientes. E Colômbia confirma 3 mortes por Zika vírus. Executivos da empreiteira Andrade Gutierrez fazem acordo de delação premiada. Compra do sítio em Atibaia foi formalizada no escritório de advogado compadre de Lula. E na série Cara de São Paulo, a passista Piná desfila no Carnaval paulistano pela primeira vez. O perigo do Zika vírus. Pesquisadores da Fiocruz afirmam que o vírus foi encontrado de forma ativa na urina e na saliva de pacientes. Os cientistas observaram que o material coletado nas amostras dos pacientes, além de conter a presença do vírus Zika, também foi capaz de provocar danos em células em testes de laboratório, o que comprova a atividade viral, segundo os pesquisadores. Ainda assim, eles afirmam que pesquisas mais profundas são necessárias para comprovar a possibilidade de transmissão. O fato de você ter um vírus ativo, né, com capacidade de infecção, tanto na urina quanto na saliva, não é uma comprovação ainda, nem significa que necessariamente o será, que há possibilidade de infecção de outras pessoas e de uma maneira sistêmica através desses fluidos. Mesmo assim, a Fiocruz fez uma série de recomendações, principalmente às gestantes, que devem evitar, por exemplo, aglomerações e compartilhamento de copos. Pessoas que convivam com uma grávida e tenham sintomas de Zika devem evitar o contato com ela. Os pesquisadores alertam ainda que a possibilidade de contaminação por urina e saliva não diminui a necessidade de se combater o mosquito Aedes aegypti. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu hoje a liberalização do aborto e dos contraceptivos nos países mais atingidos pela epidemia de Zika, em função das suspeitas de que o vírus pode causar má formação em bebês. A recomendação leva em consideração legislações nacionais, como a do Brasil, que não autorizam a interrupção da gravidez. E o Ministério da Saúde da Colômbia anuncia que 3 pessoas morreram no país com antecedentes de Zika. A direção do Instituto de Saúde informou que foram estudados 6 casos suspeitos. Um homem e uma mulher morreram na semana passada e outro homem morreu em novembro, todos por Zika vírus. As 3 mortes foram precedidas pela síndrome de Guillain-Barré, a doença autoimune que ataca o sistema nervoso e pode causar paralisia. A Colômbia tem mais de 20 mil casos confirmados de Zika. Não foi registrado nenhum caso de microcefalia, mas cerca de 100 pacientes foram diagnosticados com a síndrome de Guillain-Barré. Moradores de vários bairros de São Paulo cobram ações urgentes da prefeitura para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. No ano passado, a cidade viveu o auge da epidemia de dengue. Foram mais de 100 mil casos confirmados e 25 mortes. Temendo um novo surto, a população quer a intensificação do fumacê e a limpeza de terrenos e locais públicos. Bom seria se todo mundo cuidasse do seu quintal e não deixasse caixas e papelão assim, desprotegidos da chuva, em época de guerra declarada ao Aedes aegypti. Esse depósito fica nos fundos de um supermercado na Vila Romana, zona oeste de São Paulo. Os vizinhos dizem que reclamaram com o gerente, sem sucesso, e depois recorreram à prefeitura. Nós já fizemos a ligação e todo mundo relata a mesma coisa, que a prefeitura informa pelo 156 que os agentes vão fazer o monitoramento em até 30 dias. Até 30 dias o mosquito se reproduziu várias vezes. Por falar em prefeitura que não aparece, quem vive na zona norte de São Paulo reclama desse vazamento na calçada da Avenida Inajar de Souza, uma das mais importantes da região. É que, olhando de perto, dá para ver as larvas na água parada. Tem que passar por meio da rua, porque a lama, a sujeira que tem, a gente tem medo de contaminar a gente, né? Em dezembro do ano passado, o Jornal da Gazeta visitou o Jardim Vista Alegre, também na Zona Norte, e mostrou o lixo juntando água parada. Moradores reclamaram que nenhum agente da prefeitura havia visitado o local. 2 meses depois, a Marileide, que pegou dengue em abril de 2015,
diz que nada mudou. Nós estamos precisando urgentemente do fumacê aqui, que nós estamos pedindo já há muito tempo, e eles não vêm jogar o fumacê aqui agora que está mais perigoso ainda. Abandonado, por sinal, é um adjetivo que os moradores aqui do Jardim Vista Alegre dizem que usam muito. Olha só o estado desse parquinho, por exemplo, sem condição de criança usar, até porque olha o tamanho do mato. E logo do outro lado, tem mais água parada. No outro extremo, na Zona Sul, tem muito entulho que junta água de chuva na região do canteiro de obras do monotrilho, às margens da Avenida Roberto Marinho. Visitamos o local em dezembro do ano passado e mostramos que o lixo vem dos moradores de rua que estão construindo barracos por ali. De lá para cá, ninguém viu sinal de agente da prefeitura. E a água... Tem bastante água parada. Daí o sol acaba vindo e tira, né? Porque... fica parado, às vezes algumas pessoas tiram da rua, mas às vezes fica aí. A subprefeitura da freguesia Brasilândia informou que no próximo dia 11 vai se reunir com moradores e responsáveis pela obra do Rodoanel e falar sobre o descarte de entulhos na rua Firminópolis. Já a subprefeitura de Casa Verde explicou que a operação de limpeza da Avenida Inajar de Souza será feita amanhã. Sobre as obras do monotrilho, o metrô diz que vem realizando periodicamente serviços de vigilância, limpeza, tratamento da água do piscinão com produtos específicos, além da manutenção ao longo dos 8 quilômetros do trecho em construção da linha 17 Ouro. A OAS esclarece que todos os canteiros de obras da empresa estão em boas condições de limpeza, não oferecendo riscos à população. E chove aqui em São Paulo neste momento e a temperatura está amena, faz agora 24 graus. E há risco de chuva forte durante os desfiles das escolas de samba de São Paulo agora à noite. Vamos aos detalhes da previsão para o Carnaval com Luciana Magalhães. Um sistema de baixa pressão na costa de São Paulo espalha nuvens pelo leste do estado. Portanto, o dia começa com mais nebulosidade no litoral e em toda a faixa leste, que inclui a capital. Mas nem por isso o sol deixa de aparecer. O ar fica abafado e à tarde, previsão de pancadas de chuva em todo o estado. No centro-oeste, máxima amanhã de 35 graus em Araçatuba e de 33 em Marília. No centro-norte, máxima de 35 graus em Ribeirão Preto e também em Araraquara. E no litoral vai dar para aproveitar, pois a máxima será de 31 graus. Na região metropolitana, há risco de chuva forte amanhã em pontos isolados. E o cuidado com o sol deve continuar, pois o índice de raios UV continua extremo, principalmente entre as 2 e as 6 da tarde. Na capital, até segunda-feira, sol, calor, ar abafado e pancadas de chuva que vão enfraquecendo com o passar dos dias. Só no domingo é que a nebulosidade aumenta e o calor diminui um pouco. Máximas de 31, 29 e 30 graus. Policial militar de folga mata um jovem de 20 anos. O crime aconteceu no estacionamento de um bar na Avenida Hermano Marchetti, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o policial Zildo Francisco dos Santos se aproximando do próprio carro por volta das 5 horas da manhã. Depois ele vai em direção a um grupo do outro lado da rua, onde estão 2 casais, e parece haver uma discussão. O jovem Vinícius Pucinelli tira a camisa. O policial retorna na direção de seu carro e há mais uma discussão. Depois, à distância, o policial saca a arma e atira por cima do carro em Vinícius, que é atingido na região da barriga. Segundo os investigadores, o crime teria ocorrido após uma discussão, porque o policial teria dado em cima da namorada do jovem. O resgate levou o rapaz para um hospital, mas ele não resistiu. O policial foi preso em flagrante, indiciado por homicídio doloso qualificado e levado para o presídio militar Romão Gomes. O escritório de compadre do ex-presidente Lula formalizou a compra de sítio usado pelo petista. A compra do imóvel em Atibaia, no interior do estado, foi formalizada no escritório do advogado e empresário Roberto Teixeira, amigo de Lula desde a década de 80. Teixeira é padrinho de um dos filhos do ex-presidente. A transação foi no dia 29 de outubro de 2010, 2 dias antes da eleição da presidente Dilma Rousseff.
O sítio custou R$1,5 milhão. R$100 mil foram pagos em dinheiro vivo, o restante em 2 cheques do Banco do Brasil. No total, são 173 mil metros quadrados de área. O imóvel está registrado em nome de Fernando Bittar e do empresário Jonas Suassuna, sócio de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho de Lula. Segundo comerciantes e prestadores de serviço, parte da reforma no local foi bancada pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, investigadas na Lava Jato. O sítio é usado com frequência pela família Lula. E de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, aliados de Lula teriam aconselhado o petista a admitir que a reforma do sítio foi um presente das empreiteiras. O jornal destaca que o ex-ministro Gilberto Carvalho também apoia a ideia. Ele teria dito que seria a coisa mais normal do mundo se a Odebrecht tivesse bancado a reforma do imóvel. No entanto, segundo a publicação, a estratégia ainda divide opiniões dentro do PT, pois existe a preocupação de que as bases da sigla não receberiam bem a notícia. Já o jornal O Globo diz que documentos apreendidos pela Polícia Federal no escritório de José Carlos Bunlai, também amigo de Lula, apontam que o pecuarista pagou R$550 mil a uma firma que ajudou a reformar o sítio de Atibaia. A defesa de Bunlai não diz por que ele bancou a obra. Ex-ministro Nelson Machado diz que não vê problema em setor privado ter acesso a texto de medida provisória. Nelson Machado foi ministro da Previdência e do Planejamento no governo Lula e secretário executivo do Ministério da Fazenda, na época em que Guido Mantega comandava a pasta. Em depoimento à Justiça Federal, na Operação Zelotes, disse que o sigilo só é necessário no caso de propostas que gerem impacto ao mercado financeiro. Ele negou ter recebido propina do suposto esquema de corrupção no lobby para a edição de medidas provisórias em benefício do setor automotivo. O nome de Nelson Machado apareceu na agenda do lobista Alexandre Paes dos Santos, apreendida pela Polícia Federal e preso nas Zelotes. Ele afirmou que não conhece o lobista e nem consegue identificar a relação de seu nome com os fatos apurados nas Zelotes. Ontem, o nome dele voltou ao noticiário. O delegado da Polícia Federal, Marlon Cajado, informou à Justiça Federal que Machado passou a ser investigado juntamente com o ex-presidente Lula e os ex-ministros Gilberto Carvalho, Miguel Jorge e Erenice Guerra. O delegado quer apurar se, além de 2 servidores que já são réus, outros foram corrompidos, ou se a menção aos nomes deles era apenas uma forma de os acusados propagarem influência que não tinham. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a Operação Zelotes e as investigações sobre o ex-presidente Lula. A anormalidade está ganhando uma doce normalidade no Brasil. Nelson Barbosa já passou pelo Ministério da Fazenda, foi ministro da Previdência Social, disse num depoimento à força-tarefa da Operação Zelotes que não vê nenhum problema no fato de empresas privadas terem acesso a medidas provisórias editadas pelo presidente da República ainda na fase de elaboração dos textos. Investiga-se na Operação Zelotes a suspeita de que empresas do setor automotivo pagaram propinas para ter medidas provisórias redigidas segundo os seus interesses. Mas o ministro não vê nenhum problema em que empresas tenham acesso às medidas provisórias ainda na cozinha do governo. O ex-ministro Gilberto Carvalho, que assessorou Lula durante 8 anos no Palácio do Planalto, disse que considera a coisa mais normal do mundo, assim mesmo, com essas palavras, que empreiteiras paguem pela reforma de um sítio que Lula e seus familiares utilizam como se fossem donos. Criminoso seria, disse Gilberto Carvalho, se houvesse uma relação de causa e efeito, se as empreiteiras agradassem Lula para ter alguma coisa em troca. Essas empreiteiras faturaram horrores no governo Lula. Elas estão todas enroladas na Operação Lava Jato, porque pagaram propinas na Petrobras. Elas são clientes do palestrante Lula, mas o ministro Gilberto Carvalho acha que é tudo absolutamente normal. Aos poucos, esta normalidade anormal vai virando piada. A penúltima piada é sobre os cuidados que você deve ter se for viajar no feriadão do Carnaval. Convém providenciar vigilância para suas casas e apartamentos. Do contrário, a Odebrecht e a OAS vão invadir suas propriedades, reformá-las com material de primeira e equipá-las com o que há de mais moderno, de elevadores a eletrodomésticos. Cuidado, você pode ser a próxima vítima da generosidade das empreiteiras.
Boa noite. 2 executivos da Andrade Gutierrez fizeram acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. O presidente afastado da empreiteira, Otávio Azevedo, e Elton Negrão ganharam direito à prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Eles foram presos em junho do ano passado e são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O juiz Sérgio Moro suspendeu os prazos da ação contra os dois. Segundo Moro, durante o processo surgiu um fato relevante que ele não revelou. Inflação começa o ano da mesma forma que terminou 2015, em alta. O índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 1,27% em janeiro. Segundo o IBGE, esta é a maior taxa mensal para o primeiro mês do ano desde 2003. Em janeiro, os brasileiros gastaram mais com alimentação e bebidas e transportes. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 10,71%, bem acima do teto da meta do Banco Central, que é de 6,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Vocês lembram aí da inflação do tomate? Em abril de 2013, os preços da comida estavam subindo muito. O preço do tomate crescia ainda mais. Naquela época, o tomate acabou virando símbolo dessa alta de preço da alimentação. Virou piada nas redes sociais, as pessoas diziam que comer tomate era coisa de rico, etc e tal. Mas o problema mesmo é que nós estávamos sentindo que a inflação da comida estava muito pesada. Em abril de 2013, a inflação anual da comida chegou a 14%. Agora está ali perto de 13%, como soubemos hoje pelos números do IBGE. Isso é uma média, claro, que tem coisa que subiu muito mais. A inflação dos alimentos parece que foi um dos motivos que ajudou a causar o mau humor que daria nas manifestações de junho de 2013. Foi a primeira impressão de que a economia não ia bem, crescia menos e o custo de vida estava alto. A diferença agora é que a inflação em geral é mais alta, a inflação média. Era de 6,5% lá em 2013, é de quase 11% agora. E é mais alta justamente naquelas coisas que a gente não pode evitar, coisas do dia a dia, essenciais. Para piorar, o preço da energia e dos combustíveis subiu, na média, 36% em um ano. Lá em abril de 2013, subia 11%. Nos gastos com transporte e habitação, as diferenças também são enormes. Ou seja, nas despesas essenciais, comer, morar, se mover pela cidade, a conta de luz, tudo ficou muito mais caro. Subiu muitíssimo mais que em 2013. Esse é um dos motivos pelos quais as pesquisas de confiança do consumidor mostram um grande pessimismo. Menos dinheiro do bolso por causa da inflação ou porque a renda caiu, junto com pessimismo e medo de perder o emprego, são fatores que causam ainda mais estrago na economia. Essa grande depressão nacional deve ser também um dos motivos pelos quais os economistas começam a dizer que 2016 deve ser tão ruim quanto 2015. Hoje de tarde, os economistas do Itaú soltaram a revisão de sua análise para o ano. Acho que a economia encolheu 3,9% no ano passado e deve encolher outros 4% neste ano de 2016. São as piores recessões da história da República do Brasil. Boa noite. Clientes aprovam a nova lei que muda a cobrança nos estacionamentos de shoppings e garagens de rua. A nova regra, que foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, proíbe a cobrança por hora, que agora será fracionada em períodos de 15 minutos. O caso de Josiane ilustra a prática comum. Por exemplo, agora eu fiquei 2h04, ela me cobrou o valor da hora cheia. A nova lei, já em vigor, proíbe essa conta e estabelece a cobrança proporcional ao tempo em que o motorista usa o estacionamento, sempre em períodos de 15 em 15 minutos. Geralmente, a primeira hora custa mais caro que as demais, cobrança que não será mais permitida, mas que ainda hoje estava sendo praticada em estacionamentos da Avenida Paulista. Pela nova regra, o valor dos primeiros 15 minutos deve ser o mesmo nas frações seguintes e proporcional ao preço da hora. Acho interessante, sim, porque normalmente, às vezes você vai para um compromisso em qualquer local que você tem interesse, às vezes você vai fazer uma compra, vai fazer uma troca, ou você vai fazer alguma coisa rápida. Eu acho injustiça você pagar 1 hora de estacionamento para poder ficar 15 minutos, 20 minutos. Os estacionamentos terão ainda de instalar relógios nas portarias de entrada e saída, para que o consumidor possa conferir o tempo.
O sindicato, que representa os donos de estacionamentos do estado de São Paulo, informou que vai entrar na justiça contra a lei, que, segundo ele, restringe o livre direito à atividade econômica. Os empresários alegam que vão ter prejuízo, que o preço da hora cheia é o mínimo para cobrir o seguro e outros custos, e ameaçam subir o preço do estacionamento. Você necessariamente não fica 1 hora no estacionamento, fica só parte do tempo, então deve ser cobrado de acordo com a utilização. Eu acho uma boa medida. O problema é que eles têm um arranjo de preços aqui. Então vou acabar no final que eles acabam subindo toda vez que se tenta fazer uma intervenção dessa. Mas a princípio é uma boa medida. O governo tem 60 dias para regulamentar a lei, que prevê advertência e multa para quem desrespeitar. Veja a seguir, acidente em Nova York. Guindaste de construção despenca e mata uma pessoa. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Eu estou no combate pelo meu sobrinho. Eu estou no combate pelos meus amigos. Eu estou no combate pela minha família. Eu estou no combate pelo meu marido. Nós estamos no combate pelo Brasil. Proteja quem você ama. Todos no combate. Todos juntos, vamos vencer a luta contra o mosquito Aedes aegypti. Uma campanha da Fundação Casper Libero. Apoio TV Gazeta. O Todo Seu está em clima de carnaval. Hoje a gente recebe a musa de escola de samba, Maiara Santos. Nossa, que avião! Tem José Armando Vanucci de olho na TV. E ainda um musical com a minha queridíssima, a cantora Virgínia Rosa. E um bate-papo com o ator Wilson dos Santos. Tá muito legal. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite, espetacular. Vem, tô te esperando. Guindaste de construção despenca no centro de Manhattan. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. O acidente aconteceu no bairro de Tribeca, a 10 quadras do World Trade Center, perto das 8h30 da manhã, horário local. O guindaste de 170 metros de altura era usado havia uma semana para substituir aparelhos de ar-condicionado e geradores de um prédio. A estrutura despencou sobre vários carros estacionados na rua. Um homem que estava dentro de um dos carros morreu. Nova York estava sob alerta de mau tempo. O prefeito Bill de Blasio disse que o acidente aconteceu quando ventava muito e os operários tentavam colocar o guindaste numa posição segura. E o vulcão mais ativo do Japão entra em erupção a 50 quilômetros da central nuclear de Sendai. O vulcão Sakurajima lançou lavas e cinzas a quase 2 quilômetros de distância. O nível de alerta foi elevado para 3, que proíbe a entrada na montanha. O Sakurajima fica na ilha de Kyushu, no sul do Japão. É a mesma ilha onde está a central nuclear de Sendai, que foi fechada em 2011 por causa de um terremoto e um tsunami e retomou as atividades recentemente. As operações da usina não foram afetadas pela erupção de hoje. Começam daqui a pouco os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, no Sambódromo do AMB. 7 escolas desfilam hoje e mais 7 amanhã. Ainda há ingressos à venda.
O desfile desta primeira noite das escolas do Grupo Especial de São Paulo começa daqui a pouco às 11h15. A primeira escola a entrar na avenida será a Pérola Negra, seguida pela Unidos de Vila Maria, Águia de Ouro, depois Rosas de Ouro, que entra às 2h30 da madrugada, depois Nenê de Vila Matilde, Gaviões da Fiel e Acadêmicos do Tatuapé, que pisa no Sambódromo às 15:06 da manhã deste sábado. Bem, os portões do Sambódromo foram abertos às 7 da noite. Restam pouquíssimos ingressos para os 2 dias de desfile das escolas do Grupo Especial. E esses ingressos estão sendo vendidos apenas na bilheteria do Anhembi. O preço do ingresso para a arquibancada vai de R$ 90 a R$ 190. Cadeiras e mesas de pista custam a partir de R$ 370 até R$ 2.420. Ela estudou para ser contadora, depois mudou de ideia e fez curso de modelo, pensando nas passarelas da moda. Mas é nos carnavais cariocas que ela empolgou multidões. A passista Piná nasceu em Minas Gerais, cresceu no Rio de Janeiro e escolheu a capital paulista para morar e tocar sua loja. Agora vai desfilar pela primeira vez na cidade, como destaque da Acadêmicos do Tatuapé, que homenageia a campeã carioca Beija-Flor de Nilópolis, onde ela despontou. Piná é uma personagem que é cara de São Paulo. Conciliar o Carnaval de São Paulo com o do Rio de Janeiro gera correria até durante a entrevista. Amanhã ou domingo cedo, não sei porque eu desfilo essa noite aqui em São Paulo. Nasceu Maria Ferreira da Penha, mas o apelido de Piná tanto pegou que foi oficializado. Foi um amigo meu que criou esse nome, eu adaptei e mexi no registro. E é meu nome, Piná é o nome próprio meu. Formada em contabilidade, Piná fez curso de modelo e manequim, mas foi o samba no pé que misturou os enredos da própria vida com os do carnaval. Às vezes eu falo assim, hoje eu vou parar, esse ano eu paro, esse ano eu paro. Mas aí quando vai chegando o próximo carnaval, parece que tem, no DNA tem um bichinho que mexe assim, ó, e aí você não consegue parar. Todo sambista parece que tem mesmo esse bichinho do carnaval no DNA. Mas a Piná realmente vive e respira o Ziriguidum o ano inteiro. Culpa da loja da família, que já acumula 40 anos dedicados exclusivamente à folia. Brilho e pluma disputados pelos maiores carnavalescos do país. Em 1978, Requebrada encantou até o príncipe Charles da Inglaterra. Já são 4 décadas representando as cores azul e branco da Beija-Flor. Na década de 80, a Escola de Nilópolis ganhou o título justamente homenageando a eterna Cinderela Negra. Neste ano, Piná volta a ser iniciante ao desfilar pela primeira vez no Carnaval Paulista. Eu acho fantástico estar desfilando com eles, e a energia. É um show, é um grande teatro que a gente vai fazer hoje. Mas, na realidade, eu já estou pensando no Carnaval de 2017. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda-feira. Uma boa noite para você. Fica agora com o Rony Vono, tudo seu. Uma boa noite, um ótimo feriado de carnaval. Eu volto na quarta. Até lá. Ronald Rios entrevista o rapper Taíde em Histórias do Rap Nacional. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.